Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que acontece no seu corpo quando você bebe água em jejum pela manhã. A maioria das pessoas não sabe o que ela vai fazer no organismo. Pode ter efeitos muito interessantes. E muitas pessoas me perguntam sobre a quantidade, sobre a temperatura, sobre consumir com alguma outra coisa ou não. Então, eu vou te dar todas essas dicas hoje, os cuidados a se ter, inclusive. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você já tem esse hábito de consumir água de manhã em jejum ou se você só vai lembrar da água bem mais tarde, no meio da manhã, perto da hora do almoço. Como é que isso funciona para você? Quando você toma água de manhã, você sente alguma diferença no intestino, na fome, na disposição, na pele ou não? Como isso funciona? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Já deixa sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito aqui no canal. E se você conhece alguém que teria essa curiosidade, quer saber mais dicas sobre isso, compartilha esse vídeo. Vamos ampliar nossa corrente do bem. Faz super sentido a gente, quando acordar, já tomar água, porque durante o processo da noite a gente vai tendo uma desidratação fisiológica, né? A gente pode chamar assim, porque a gente fica de 7 a 10 horas sem consumir água normalmente, né? Então a gente continua perdendo líquido através da respiração, através do calor, suor noturno. Então é importante a gente tentar lembrar desse momento especificamente e basicamente por conta dessa desidratação fisiológica que acontece com a grande maioria das pessoas. Outro benefício de consumir água logo pela manhã, assim que você acorda, é o chamado reflexo gastrocólico, e esse é um benefício que muitas pessoas conseguem perceber no dia a dia. O sistema digestivo está mais responsivo nesse momento, e quando a gente consegue entrar um grande volume de água ali no estômago nesse momento, estimula a peristalse, estimula o reflexo intestinal. Então, muitas pessoas que sofrem com constipação, com o intestino travado, com muitos gases, falam que ao começar a tomar essa água de manhã, já tem um estímulo para evacuar logo depois. Então, esse é um benefício bem interessante. Ainda tem uma questão bem bacana do reflexo, né, do papel do ADH, que é o hormônio antidiurético, e do inchaço, porque à noite esse hormônio antidiurético é secretado para conservar a água, porque, como eu te falei, a gente não consome água e a gente acaba perdendo líquido através da respiração, do suor e tudo mais. Então, a gente fica retendo mais água no nosso organismo. Ao passo que quando você acorda e bebe água, você sinaliza para os seus rins que, ok, a escassez acabou, o corpo relaxa mais e libera esse excesso retido de líquido que ficou lá durante a noite. Então é aquela frase básica, mas que faz todo sentido. Beber água para diminuir o inchaço. Quanto menos água você bebe, mais inchado você pode ficar. Então, se você é uma pessoa que sofre muito com retenção de líquido, pressão alta, se você é uma pessoa que tem muita celulite, muito inchaço corporal, lembra que esse horário de beber água de manhã pode te ajudar de forma complementar. Ainda tem a questão da higiene oral, né? Apesar de escovar os dentes de manhã, fazer parte do nosso ritual, muitas pessoas sentem um mau hálito porque a boca está mais ressecada. Essa mucosa da boca pode ficar mais ressecada durante a noite, a língua e tudo mais. Principalmente para as pessoas que respiram de boca aberta durante a noite. Então, o ideal é que você se hidrate bastante para reidratar essa mucosa, que obviamente, né, mantenha a escovação, enfim, a higiene oral como você sempre faz. Consumir essa água logo de manhã tem um impacto fisiológico bem interessante, tem essa expansão plasmática que eu te falei, em que você melhora o volume de sangue, de plasma, e isso ajuda a melhorar a hidratação cerebral, o que reduz aquele cérebro lento de manhã. Tem gente que acorda, parece que foi atropelado por um caminhão, né? Cérebro lento, falta de foco, cansaço, às vezes está desidratado e nem sabe. Tem a questão dos mecanorreceptores, tanto no estômago, como eu te falei, o volume de água que a gente consome logo de manhã estimula esses mecanorreceptores e favorece essa limpeza intestinal. Então, principalmente se você sofre com constipação. Existe ainda a questão da termogênese, né? A gente tem um gasto energético para equilibrar a temperatura do líquido. Então, claro que isso é sutil e é pouca coisa, principalmente se você consome água fria, você vai ter um impacto maior, mas pode ser de forma complementar mais um estímulo para quem está querendo melhorar o metabolismo e ativar o processo de emagrecimento. Uma coisa que eu acho muito importante falar para você e que muitas pessoas subestimam é a proximidade dos centros de sede e fome no nosso cérebro, eles são muito próximos. Então, às vezes você tá com sede, mas seu corpo interpreta aquilo como fome, porque você acabou de acordar e tudo mais. Então, às vezes, quando você se hidrata bastante antes do café da manhã, você consegue comer menos nessa refeição, o que pode contribuir para a melhora da saúde, glicose, controle do colesterol, né? Que você faz melhores escolhas alimentares e come menos, e também para o controle do peso, claro. Ainda tem outro benefício, que é o controle glicêmico, porque a gente já sabe que estar hidratado
ajuda o ambiente para essa primeira refeição do dia. Então, eu até tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre como o consumo da água impacta no açúcar do sangue. Esse vídeo tá bem legal, bem completo. Se você quiser mais dicas, é só assistir. Logo de manhã, a gente já tem um aumento fisiológico natural do açúcar do sangue, que está relacionado justamente com o aumento de cortisol do nosso organismo. Eu vou falar mais disso para você depois. Secreção de alguns hormônios logo pela manhã, liberação de glucagon que acontece do nosso fígado durante a noite para manter os níveis de açúcar do sangue estáveis. Então, isso pode ser aumentado, pode ficar mais difícil você conseguir abaixar para níveis mais interessantes se você está desidratado. Então, quando você consegue hidratar o seu corpo, você aumenta o volume plasmático, estimula mais a liberação de glicose, inclusive pelos rins, através da diurese, e ajuda de forma complementar a melhorar essa questão do açúcar do sangue. Além disso, quando você já está mais hidratado, consegue melhorar essa questão da fome, que eu te falei, né? Fazer melhores escolhas alimentares, isso também pode contribuir para ajudar a melhorar o açúcar do sangue. Outra questão foi, como eu te falei, né? A gente tem um pico de cortisol pela manhã e isso é fisiológico, isso é esperado. O cortisol é o hormônio do estresse, mas esse estresse às vezes é necessário para tirar a gente daquele modo dormindo, relaxado. Então essa secreção de cortisol é natural, normal, fisiológica pela manhã. O que acontece é que muitas pessoas que não consomem água em grande quantidade, ou a quantidade necessária pela manhã, podem ter mais esse agente estressor, né, de estresse no organismo pela desidratação. Ao passo que quando você hidrata o corpo, você sinaliza que tá tudo ok, já tá hidratado, o corpo pode sair daquele modo de luta, fuga, de estresse e a própria secreção de hormônio fica mais organizada, mais otimizada. Então, como fazer isso da forma certa? Porque muitas pessoas erram nisso também. Existem algumas dicas que podem te ajudar a fazer isso um hábito. A ingestão usual recomendada é de 300 a 500 ml, menos que isso não vai gerar aquele estímulo mecânico. Então, acordar e beber um gole d'água não vai ajudar muita coisa para você, mas também não precisa beber 1 litro d'água logo de manhã, né? O caminho do meio é sempre o caminho mais interessante. Então, essa velocidade de beber a água não precisa também ser, ai meu Deus, vou beber logo esses 300, 500 ml de uma vez só. Se for mais difícil para você, você pode ir tomando golinhos. Eu digo isso porque muitas pessoas têm dificuldade em beber líquido logo pela manhã, e para essas pessoas, a temperatura da água pode ser um fator decisivo. Eu digo por mim, eu não consigo beber água fria. Normalmente ao longo do dia, já não bebo, prefiro água em temperatura ambiente. Agora de manhã é impossível, eu não consigo tomar gelada mesmo, nem que eu queira. Parece dar uma travada. Então eu descobri, com o passar do tempo, que é uma dica que eu te dou, que quando eu tomo a água em temperatura ambiente, vai super bem, eu consigo beber a quantidade que eu quero e o meu corpo aceita bem isso. Então, água ambiente normalmente é uma boa para esse horário do dia. Se você quiser, inclusive... Ah, Patrícia, não consigo. Tem gente que é o oposto, né? Só consigo água gelada, porque eu moro num lugar muito quente, não tem problema nenhum. Avalie individualmente como isso funciona para você. Uma dica legal é você esperar mais ou menos uns 20 minutinhos entre a absorção, né, da água, entre você beber e esperar que ela chegue lá no intestino, porque o estômago tá vazio, você estava em jejum durante a noite, então o trajeto é bem rápido. Então quando a gente espera uns 15, 20 minutos, a gente tem aquele gastrocólico mais estimulado, principalmente se você sofre com constipação e quer melhorar o fluxo intestinal. Parece muito, mas se você pensar que você pode deixar a água já do lado da sua cama, numa garrafinha ou num copo, acordou, bebe e depois você vai fazer suas coisas, higiene oral, prepara o café da manhã e tudo mais, já dá até às vezes um pouco mais do que 20 minutos, é bem tranquilo. Muitas pessoas querem saber se devem tomar a água antes ou depois do café, porque tem gente que acorda e vai que nem um zumbi assim pra cafeteira, café, tomar o café logo. O ideal é que você se hidrate, porque o café antes da água pode mascarar essa desidratação e também aumenta a acidez no estômago que já tá mais vazio, né? Pode dar azia, pode dar queda de energia no meio da manhã. Então o ideal é que você hidrate primeiro o seu estômago, sua boca, enfim. E depois você beba o café, dessa forma você vai ter mais conforto também. E existem estratégias adicionais para você acrescentar nessa sua água logo pela manhã, que podem ser bons complementos. Por exemplo, o psyllium, excelente, né, pela questão intestinal, colesterol, tudo mais, mas exige muita água, então se você usar em jejum, tem que ser com um copo bem grandão de água, tá? Porque senão pode prejudicar o quadro de constipação e vai bebendo bastante água ao longo do dia. Tem um vídeo aqui no canal falando dos benefícios do psyllium, como usar e tudo mais. O limão ou até mesmo o gengibre podem ser uma ótima opção para favorizar essa água, para conseguir mais compostos bioativos. E eu também tenho vídeos falando mais sobre os benefícios da água com limão, da água de gengibre, vou deixar aqui embaixo também para você. O ideal, se você for pensar em acrescentar alguma coisa à sua água, é que sejam
alguns alimentos que não causem nenhum tipo de impacto metabólico, como é o caso do psyllium, do gengibre e do limão. Não vale a pena você botar mel na água para facilitar a absorção, porque pode dar pico de insulina. Não vale a pena você bater uma fruta ali para beber com a água. A ideia não é essa, tá bom? Me conta aqui embaixo, então, se você tem hábito de consumir água, quanto você consome, em que horário você consome pela manhã. É logo que acorda depois do café? Eu vou adorar ver o seu comentário. Já vai deixando sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem você acha que vai se beneficiar. Vamos ampliar nossa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.